Está conosco hoje aqui, Brunão, amigo meu, amigo da gente, desde 2011, mais ou menos. Tá ruim, desde 2007. 2007, quase mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos, quase 15 anos, né? Começamos aí, eu lembro do Bruno chegando ali, novo convertido. Para mim é um motivo de muita alegria estar com ele aqui hoje, gravando esse meu primeiro podcast, amigo da gente. Também minha esposa está aqui conosco. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, né, ao nosso podcast, o nosso primeiro podcast aqui do Pod Lopes. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado, o Bruno, né? Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado e muito obrigado pela oportunidade e o convite, né? Ah, beleza. Nossa, que fico feliz de ter você aqui com a gente. Com certeza. E confesso que esse podcast devia ser gravado, porque vai ter muito momento descontraído. E aí, Bruno, fala pra gente como é que foi sua conversão, como é que você se converteu. A trajetória foi meio árdua, né? Eu morei cerca de 27 anos no bairro Jardim da Glória e a vida minha era vida doida, né? No bairro lá eu envolvi no tráfico, no mundo do crime, das drogas, e fui preso 2 vezes no bairro, né? Então foi doído, né? Eu sempre envolvi com torcida organizada, com funk, hip hop, então eu era escravizado nessa área. Então a conversão para mim foi assim, eu já ia na igreja, né? Eu acho que eu já tinha aceitado Jesus mais de 10 vezes já. Entendeu? Toda vez que via você tem que aceitar Jesus. Apresentava Jesus, mas da forma errada, né? Tipo assim, a forma de abordar. Então, tipo assim, ó, se não morrer, se não aceitar Jesus, você vai morrer. Ué, quem é que não vai aceitar? Eu vou aceitar Jesus, senão eu morro. Aceitava por medo, né? Por medo, mas não, tipo assim, ia na igreja, como adolescente, cheguei a cantar, mas tipo assim... Já, mas ter... No mundo. Antes de você se converter, você cantava. No mundo... E também fui para a igreja, assim, nem era liberto e sentava eu no conjunto de adolescente lá e... Mas no caso aí para você foi algo bom, né? Tipo assim, foi e não foi, né? Porque a minha vida, tipo, eu fui para a igreja, meus primeiros passos na igreja resume em namoro. Então, aí tinha um bequinho na igreja lá e ficava cheio de adolescente dando beijo. Então, tipo... E nessa época você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 15 anos. Eu era bem novo e, tipo assim, não tinha aquele compromisso. Então, às vezes, as pessoas chamam, não senta lá, qualquer a pessoa nem se converteu, nem está liberta e já vai sentando ali conjunto. E é prejudicial, porque o meu interesse, ao princípio, era só ficar com as meninas mesmo. Mas aí foi nesse momento aí que você desviou de novo? Ou foi nesse você saiu... Não tem nem como falar desviado se eu não tinha nem me convertido, né? Ou seja, eu era ouvinte, mas não era praticante. Mas então, o interesse mesmo pelo Evangelho, por Jesus ali, foi quando? Ali, o que iniciou a minha trajetória foi depois de eu ser preso 2 vezes. Na primeira vez que eu fui preso, uma irmã me abordou, a irmã Joana, e falou, né, que Deus tinha uma obra na minha vida e... Essa é a primeira vez que você foi preso. Aí você saiu... eu saí e ela me abordou, me convidou para ir para a igreja e tal, e eu falei com ela, irmão, não tô afim de ir para a igreja, não vou mentir para a senhora, eu vou roubar, vou vender droga, a minha expectativa é dar uns beijos, mulher... Falava, bem sincero, eu não vou mentir, não. E o pior que era a filha dela que deu envolvida, assim, que eu gostava, então... É meio complicado, mas ela falou, não, meu filho, você faz uma visita na igreja? Eu falei, irmã, eu vou lá, mas sem compromisso. E não fui. Aí no outro dia ela falou, meu filho, Deus tem uma obra na sua vida, mas se você não quer, você não vai ficar na rua. E, ou seja, 1 mês que eu estava na rua...
Eu fui preso, acordei algemado, né? Que a gente envolvia com tráfico, assalto à mão armada, andava na rua armado, de dia com sol quente, com sobretudo preto, cabelo trançado, avacaiado. E fui preso. E nessa prisão aí eu fui preso em 2004. A primeira vez eu fui em 2004, fiquei 6 meses, saí, aí depois... 1 mês de novo eu voltei no mesmo 2004 e fui preso. Só que aí as coisas já desandou, né? Porque aí eu pensei que ia sair rapidinho, mas não ia sair, não saí, né? Foi 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio eu perdi meu pai, minha mãe adoeceu, aconteceu, eu fui condenado em 2 tráficos de droga, 2 assaltos à mão armada, né, uma tentativa de latrocínio, e eu estava com 18 anos. Nossa, já estava se tornando, já era de maior. Já, mas era menor de 21 anos, mas era de maior, e acaba que eu estava quase na lei dos 30, com 18 anos de idade, quase na lei dos 30, e foi complicado, que aí, né, as coisas foram piorando, eu inaugurei o presídio de Vespasiano. Então, tipo assim, inaugurei literalmente, que eu ficava preso no distrito do Jardim da Glória. E então, quando foi para penitenciária, eu fui para lá. Eu fui um dos primeiros em 2006 a inaugurar. E aí veio as percas, né? Porque no mundo que a gente vive, a gente acha que é o máximo, né? Vive de ilusão. Então, tipo assim, o que eu achava? Eu vendia droga, eu roubava, cantava funk, dançava hip hop, era da torcida organizada da Galocura. E tipo assim, a gente não era um cara, vamos falar assim, atrativo, bonito, desprovido de beleza, mas tipo assim, namorador. Tinha o que? Eu falo isso, os outros riem. Mas é verdade, eu tinha assim 13 namoradas cada um de um bairro. Então aí você já vê, mas o ponto que eu quero trazer é o quê? Que quando eu fiquei preso, ninguém me visitou. Ou seja, tinha muita gente, mas na verdade não tinha ninguém. E, tipo assim, a rapaziada que colava comigo me abandonou dentro da cadeia. Quem marchou comigo mesmo foi minha mãe. Os irmãos. Meu pai morreu falou que não ia me visitar e não visitou mesmo. E aí aconteceu várias coisas, né? E eu com o coração duro. Deus já tinha me dado vários livramentos na rua, de polícia tentar me matar, bandido, aquela guerra e aquela doidura, e eu dentro da cadeia e tipo assim, sofri. Lá eu peguei tuberculose, anemia, depressão. Tudo isso aí com 17 para 18 não, anos. Não, esse aí já com 18 anos e pela segunda vez preso, né? E aí eu fiquei tuberculoso, com anemia, depressão, ver vulto e ouvir voz já era normal dentro da cadeia. Já era normal. Então... Aí nessa época você ficou quanto tempo preso? Essa aí é a trajetória de 3 anos e meio que eu comecei, que é a segunda vinda. E aí dentro desses 3 anos e meio que começou, tipo assim, né, que 80% dentro da cadeia é desviado. É filho de crente, ou é obreiro, ou é pastor, triste, entendeu? São pessoas conhecedoras do evangelho, a maioria. Então, tipo assim, e lá dentro Deus sempre levantava alguém desviado, que reconciliava, um pastor reconciliava, um filho, um pregador, um evangelista. Aí Deus vai causando situação e alguém prega. A palavra não deixa de ser pregada. Então, dentro da cadeia, onde a palavra é mais pregada, tem macumba? Tem coisa ruim? Tem, mas o evangelho prevalece lá. Fora dos irmãos que vão pregar lá dentro, mas tem aqueles que reconcilia dentro e começa a pregar. Então, Deus começou a usar várias pessoas dentro da cadeia para falar comigo. Eu lembro que quando você saiu, né, você já estava convertendo. Conta para a galera aí, pro pessoal, que você foi comer o pão esfarinhava na mão, como é que era? Era, dentro da cadeia, né? Não, era. Dentro da cadeia, assim, eu comi, já cheguei a comer. Tipo assim, eu falo assim que na rua ou na igreja a gente tem dificuldade muitas das vezes de fazer
jejum de jejuar. Mas dentro da cadeia lá, meu filho, quando tinha greve de fome, era 3 dias, 4 dias, já chegou 5 dias gente desmaiando lá de fome para reivindicar alguma coisa. Meu Deus. Né? Aí os policiais já eram bonzinhos, falou, já que não come, não vai beber nada. Fechava a água também, já vi gente bebendo urina, entendeu? É um lugar, assim, que não foi feito por ser humano, né? Na verdade, Ezequiel fala, né, que fazer cadeia, né, porque o homem se tornou mal. A cadeia, na verdade, é pro transgressor, né, pros desobedientes. Infelizmente, é difícil falar, mas 80% são pessoas que conhecem o evangelho. É igual o próprio Deus, né, ordena Moisés para construir aquela cidade, né, para o povo ali que cometesse algum crime fosse para aquela cidade. E se saísse daquela cidade ali até o sacerdote morrer, ele era executado, a pessoa. Mas assim, essa nunca foi a vontade de Deus, né, para a pessoa, mas a desobediência, né, faz com que a pessoa ela acabe caindo nessa situação do laço aí do inimigo e acaba que chega ali, como diz o ditado, né? Chora, mãe não vê, a situação é terrível. E na questão que ele falou também, a respeito de ter várias pessoas ali que eram filhos de crente, filhos de pastor, ou até mesmo pastor, e por aí a gente se vê que o encontro real com Jesus é individual, né? Não é porque eu sou filho de pastor, eu já sou ali, já tive um encontro real com Jesus, já sou, né, salvo. Então, assim, o encontro real mesmo tem que ser individual, é uma experiência individual, né, de cada um. E quando que foi esse encontro seu, assim, individual com Jesus? Assim, foi dentro da cadeia, sabe? Dentro da cadeia... Te cortando rapidinho. Sim. Interessante que as pessoas que vão presas, né, a maioria se conecta com Jesus, ouve a palavra aqui fora, mas realmente dá valor para Jesus quando está na cadeia. Aí eu até queria te fazer uma pergunta. No caso, será que é porque a pessoa não tem nada para fazer lá e fala, vou aceitar Jesus? Eu vou falar a verdade, o que acontece. Dentro da cadeia, tem 2 tipos de pessoa. Tem aqueles que são mal, ruim mesmo, que se você não está na luz, você está nas trevas. E tem gente que já declara que é do inimigo mesmo, manifesta dentro da cadeia, mexe com um espiritismo, macumba lá dentro. E tem aqueles que é desviado, mas ainda tem um temor, entende? E dentro da cadeia dá esses 2 tipos. E tem aqueles que é o cara que é radical. Tipo assim, eu não aceitei Jesus na rua, agora que eu tô aqui preso, que eu tô aqui nessa situação, que eu tô sensível, eu não vou aceitar. Eu era desse tipo. Tipo assim, quando alguém participava do culto, que tinha horário do culto lá, aí quando tinha horário de culto, todo mundo parava, quem quisesse participar e quem não quisesse participar, respeitava do mesmo jeito. Então tinha esse horário do culto lá e fazia à noite, né? Então participava lá no horário do culto, eu não participava. Sinceridade, eu falava assim, o negócio eu tava na rua, aí eu roubei, vendi droga, agora eu vou aceitar Jesus? Agora que eu tinha essa opinião comigo, porque eu via muita gente que reconciliava, ficava firme com Jesus, mas na hora que ia para a rua, tornava a fazer tudo de novo errado. Uhum. E dentro da cadeia, aceitar Jesus é uma coisa muito séria, cara. Até que fora, né? Não, mas eu falo... as pessoas não dão... Isso, mas eu falo assim, no sentido dentro que o pessoal cobra. Eu já vi nego aceitar Jesus assim, pessoa, e ficar brincando, e os outros. Que é isso, irmão? Cortar no coro, não. É ser irmão, aí. Você não pode fazer isso, não, aí. Que é isso aí? Cobrar vacilo, como dizia na gíria, né? Se era crente, não podia jogar bola, não podia invadir. Tinha que ser sério mesmo, entendeu? Porque senão eles usavam o tempo, tá escondendo atrás da palavra aí, ó. Até hoje no mundo, assim, infelizmente é até, assim, por um lado é bom, por outro lado é triste falar isso, mas até no mundo, assim, do crime, né, o cristão, ele ainda é respeitado, né? É respeitado, assim, respeitado. Mas tem aquele lado, ou você é sério,
ou você é safado. O linguajar que eles usam é fulano é falso profeta. Muitos não têm o entendimento do que é falso profeta. Para eles, falso profeta é aquele que está lá na igreja lá, mas está de aparência, está de brincando. Essa é a questão, assim. Então, tipo assim, eu não aceitava por causa dessas atitudes. Eu falei, eu não, tem um cara de gente que aceita Jesus aqui, vai para a rua, torna a voltar, entendeu? Eu punha na minha mente que quando eu saísse, eu ia fazer diferente, mas só que a situação foi piorando. A Copa de 2006, que o Brasil perdeu lá, eu estava na solitária lá, que eu tinha pulado no agente penitenciário lá, meio revoltado, e fiquei no castigo. E aí eu peguei tuberculose, anemia, depressão, e tipo assim, as coisas começaram a complicar pro meu lado. E Deus usou um irmão da Deus e Amor. Eu estava na cela 20 e ele estava na cela 16. Eles não chamavam de Bruno, né? Chamava de Fornés, Parpalégua, Pernalonga. Falou, fulano, cela tal. Eu via um anjo abrindo o livro e mexendo numas folhas brancas, hein? O juiz vai te chamar. Assim, eu não acreditava muito, né? Todo dia eu ouvia falar isso, mas eu estava tão mal, mas tão mal já, isso já era em 2007, tão ruim, assim, a situação que eu estava vivendo, que eu fui e dobrei meu joelho. Essa foi a experiência que eu tive com Deus na cela 20. Falei, Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, igual todo mundo fala mesmo, me dá a última oportunidade. Eu não vou aceitar o Senhor aqui não, porque eu critico todo mundo que aceita o Senhor. Mas se o Senhor me dá a oportunidade, eu vou sair daqui e vou te aceitar. E aí, tipo assim, mas já tinha chegado um alvará carimbado, tipo assim, vem o alvará de soltura, mas quando vem carimbado, ou seja, é porque você tem outro processo e não dá para sair. Eu já estava cheio de processo, né? Eu fiz essa oração e dormi, né? E só dormia. Comia, bebia, dormia, jogava uma bola no banho de sol, fazia um exercício físico, estudava também lá dentro, né? Tem a sala de artesanato, para quem quer mudança, alguma coisa, tem essa atividade, sim. Né? Mas geralmente não é todo mundo que quer, não, né? Mas aí eu fui e fiquei. Aí um dia, eu lembro que foi em junho, eu estava deitado, chegou um agente, 5 horas da tarde, e falou, Bruno Santos Pinheiro. Eu falei, pronto. É transferência, né? Eu vou para Nelson Hungria, que é a segurança máxima, né? Por causa, lá ficava só gente com pouca cadeia, e eu tinha tomado uma ripada, e deu uma condenação, né? No linguajar do pessoal, grande. Aí eu falei, tinha feito a oração com Deus e fiquei lá, e aí o agente foi e falou, eu falei, é bonde? Não, alvará de soltura. Falei, uai, alvará de soltura? Aí eu não entendia, né? Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes não acreditam. Eu falei, quem trouxe meu alvará? Falou, o seu advogado. Moço, eu estava tão quebrado, sem dinheiro, que eu não tinha advogado, eu tinha ficado esquecido. O que eu tinha mesmo, parece que o diabo levou tudo, filho. Eu fiquei na miséria. E tipo assim, eu falei, mas eu não tenho um advogado, não? Eu falei, tá aqui, ó, no final da folha estava assinado, Dr. Emanuel. Tipo, eu não entendia na época, né? Mas hoje hoje eu compreendo. Eu falei, advogado, que deixa eu ver lá. Tá aqui, ó, Dr. Emanuel. Eu falei, Dr. Emanuel, já ouvi esse nome, não tô lembrado. Aí eu juntei as minhas coisas e saí. Aí quando você saiu ali, você já começou a... Não, foi bem complicado, né? Porque eu era um jovem muito problemático, arrumava confusão com todo mundo. Tipo assim, eu fui preso, pequeno, magrelo e folgado. E tipo assim, eu era muito folgado, cara. Eu brigava com todo mundo, apanhava, batia. E tipo assim, eu tinha ameaçado muita gente penitenciária. Eu falei... Esses caras foi e me segurou de 5 horas e me liberou 8 horas da noite. Aí eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, esses caras tá querendo me matar, né? Porque me liberar um horário desse. Aí eu fui sair, ele falou, você sabe ir embora? Eu falei, não, nunca vim aqui, não. Ele falou, vai pela linha de trem que você sai lá em Vespasiano.
Só que a linha de trem tem uma lagoa e tem um cemitério lá. Eu falei, eu não vou não. Eu não vou não. Eu fui por cima pelo eucalipto e saí. Na época tinha MG10 já, pra mim eu fiquei perdido. Porque quando eu fui preso não tinha essa evolução. Eu fiquei só 3 anos e meio, hein? E quando eu saí, eu cheguei no bairro Jardim da Glória. O pessoal juntou, estourou foguete, aquela comemoração, vamos fazer um churrasco, e falou comigo, é nós de novo. Eu falei, nós de novo? Eu falei, nós de novo? Eu fiquei indignado com isso, porque eu fiquei 3 anos e meio, ninguém nem mandou, o pessoal fala. Nem visitou? Não, o pessoal tinha um linguajar de falar assim, fulano não manda nem uma bala envenenada para acabar com o meu sofrimento, entende? O pessoal usava muito esse termo. E aí eu saí tão miserável com a brusinha do Homem-Aranha, daquelas de seda. Você lembra aquelas brusas do Homem-Aranha de seda, do samurai? Saiu eu cabeludão, já com barba, com a brusa do Homem-Aranha e cheguei assim, sabe? Mas só que algo dentro de mim já não era a mesma coisa. Já tinha mudado. Eu saí tipo com um sentimento de morte, de perca, sabe? Eu saí todo arrebentado e a primeira coisa que o inimigo coloca na mente da gente não é coisa boa, é coisa ruim. Eu saí na rua, no outro dia os caras levou um revólver pra mim e falou, ó, você tem que ficar armado porque nós está de guerra. Eu falei, de guerra? Eu saí da cadeia agora? Como assim? Não estamos de guerra com os caras. Eu falei, não com guerra com ninguém, não. E tipo assim, e na hora... Aquele ambiente já não te cabia. Já não cabia mais, mas aí que é importante da igreja. Porque quando o cara sai da cadeia, ele sai sensível, aquebrantado. Aí que as pessoas têm que chegar, visitar, convidar, porque é a hora que tá fácil, que a pessoa tá sensível, né? Para ouvir. Então veio o pessoal do mundo lá, mas eu já estava relutante. E aí eu peguei esse revólver, sabe? Abri ele, conferi, tinha um guarda-roupa assim tampando a janela da casa da minha mãe, conferi. E Deus deu uma visão para minha mãe, não esqueço isso, minha mãe no mundo não era crente, e eu estava atrás do guarda-roupa, ela do outro lado da janela, ela falou, ô meu filho, você já tá armado de novo? Você vai voltar pro crime? Eu pensei, como é que ela tá vendo? Eu tô atrás de um guarda-roupa aqui, então tipo assim, Deus mostrou e aí que começou a irmã me evangelizar, entendeu? Me chamou, falou, irmão, vamos visitar lá a igreja. Aí eu falei, de novo, irmão, eu vou roubar. Falei com ela, irmã. E o que o diabo tinha posto na minha mente, que era o último assalto que eu tinha que fazer, que eu ia comprar umas roupas, ia dar uma levantada, e depois que eu ia pra igreja. Tipo assim, vem essa seta na mente da gente, sabe? Essa é a última. Essa é a última. E aí eu fiquei com aquilo na mente, né, e tal, aí já começa a aparecer as mulherzinhas do mundo e tal. Tudo isso vem. Pra te prender. Pra prender você, aí já começa a aparecer as coisas fáceis. E aí quem entra a igreja, a irmã me convidou. Falou, vamos, eu fui pro culto. Eu lembro que foi num domingo. Fui até armado. Muita gente não sabe, fui armado E aí eu falei com ela, só não coloca meu nome na lista de visitantes para não apresentar. E eu sentei no último banco lá e fiquei ouvindo a palavra. Qual igreja que era? Assembleia de Deus mesmo. E do bairro que eu morava e, tipo assim, Jardim da Glória e, tipo assim, eu fiquei no último banco, o pregador começou a pregar e no meio da mensagem ele parou, deu uma olhada para trás e falou assim, ó, tipo assim, na mensagem já estava falando comigo já, né? As palavras vai pregando, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a palavra já estava vindo em mim e eu achava que ela tinha contado para os outros que eu estava. Eu falei, pô, essa irmã brinca demais. Mas aí foi que ele falou, tem um jovem que já roubou, já vendeu droga, já deu tiro nos outros, está armado, já ficou preso. E vai roubar daqui a pouco. Eu falei, aí não, a irmã vacilou. Aí eu falei assim, pô, irmã... Como diz o cara lá do TikTok, varão robudo, varão que rouba. Né? Não, mas eu usei aquele termo, pô, irmã Joana me x-novou, eu... tipo assim, né? E aí eu falei, mas ela não levantou do banco desde quando ela entrou, tá ali? Irmã Joana é só... Sim.
Sim, mas Joana só explica pra galera quem que é. Como que ela foi pra você, né? Na verdade, ela foi uma mãe na fé, né? Isso. Que a Bíblia fala que aquele que ganha alma sábio né? Na simplicidade dela, ela me convidou para a igreja, fez um aniversário para mim. Eu nunca tinha tido um aniversário na vida. Eu acho que eu lembro. Lembro. A mocidade cantou aquele hino, tudo por você. Eu não esqueci isso. Eu acho que eu estava nesse dia. Foi, eu tinha feito o quê? Tinha 2 meses que eu estava na igreja, né? Já estava com o cabelo cortado. Cortado, já bem arrumadinho. Não estava igual o Sansão, não. E cantou, a mocidade cantou aquele hino pra mim, tudo por você, e fez um bolo. Pra mim aquilo ali foi algo marcante, né? Mas ela me ajudou muito, mas aí naquela noite ele falou assim, o pregador falou assim comigo, é a última vez mesmo, viu, jovem? Porque você vai roubar e o inimigo já tá com laço e você vai morrer lá. Você não vai voltar mais, não. Palavra pesada. Pesado, e na hora eu senti, né? E sempre dentro da cadeia eu trocava ideia com alguns irmãos desviados e eles sempre falavam, Deus não despede ninguém sem dar a última oportunidade para ele. E nessa última oportunidade a pessoa sabe, tem essa convicção. E naquela hora o meu coração gelou. Eu falei, meu Deus, é eu mesmo. O tempo foi tão sério que eu levantei a mão sem fazer o apelo. Fui lá, foi impactante. Foi, eu já fui lá e já levantei a mão, só não levantei muito por causa que eu estava armado. Aí eu chorei, aceitei Jesus e eu estava com tuberculose e anemia ainda. Nossa. Deus usou o pregador para falar assim, e para saber que é eu que falo contigo, estou te curando hoje. E na hora eu senti um fogo queimando por dentro, subindo e descendo assim, e aquilo que estava me oprimindo, aquele sentimento de angústia, de morte, de perca, saiu, sabe? Na hora eu já saí dando a paz do Senhor. Quando o cristão, quando a pessoa aceita Jesus, né, já vem, já entra, né? A alma daquela pessoa ali já... E já faz essa transformação, tipo assim, porque eu saí de lá com aquele pensamento, sabe, diferente, de mudança, de convenção, mas não foi fácil. Eu lembro que, na época, era todo mundo assim, nós todos naquela faixa etária aí de 17, 18, 20. Eu lembro que eu tinha... eu tinha ganhado um sapato Samarino. Só que o sapato, eu não sei se eu não gostei, não lembro. Eu falei assim, não, eu vou dar esse sapato pro Brunão. Eu dei esse sapato pra ele. Aí eu dei esse sapato pro Bruno. Conta aí, Bruno, a história do sapato. E eu pensando que era uma coisa assim, nossa, tô abençoando o Bruno aqui. Não, e você nem lembra a cor do sapato? Era preto, era preto pintado de marrom. Era preto pintado de marrom. O detalhe do sapato é que o sapato cabia quase 1,5 pé meu. E eu tinha que encher de jornal. Pra mim tava bom, né? Tava bom, eu ganhei um terno do presbítero Adilson na época, que pegava aqui, eu ia, e aquela alegria de novo convertido, né? A gente tava nem aí pra nada, ia pro culto e o que eu conto, né? A Bíblia, as pessoas acham que é fácil, que é só aceitar Jesus. Não, a Bíblia fala que aquele que quiser vir após mim primeiro, né, que se a si mesmo todos os dias, toma a sua cruz e me segue. Eu aceitei Jesus, mas eu tinha um medo dos outros me matar. Porque eu era um jovem muito problemático. Ainda tinha o respingo ainda. O respingo ainda, porque eu tinha muito problema e eles tentaram me matar 3 vezes. E Deus guardou. Guardou 3 vezes. Uma eu tava indo pra igreja. Tipo assim, né? Então eu trocava muito essas ideias abertamente. Ô, irmão, eu não gosto de ir não, porque o pessoal tem guerra e esse pessoal vai querer me matar. Não, nós está com nós. Eu falei, vocês é crente demais. E 3 vezes eles tentaram me matar, 2 perto de casa e uma na igreja. Nossa, e Deus deu livramento, sabe? E eu tinha tanto medo, mas tanto medo, eu falei, Deus, não é possível que você me tirou do mundo para morrer na mão de vagabundo, né? Porque se for para me morrer na mão de vagabundo, eu continuo no crime. E um dia você lembra quando a gente saía
do Jardim da Glória para ir no culto de jovem regional, eu lembro, no horário de verão, que nós descia, eu tive uma das maiores experiências, descia Jardim da Glória, Vila Esportiva, Santa Clara, Gávea 1, Gávea 2, Serra Dourada, descia todo mundo. E era muita gente. Era o quê? Uma região muito imensa. Hoje dividiu 2 regiões, né? Jardim da Glória e Morro Alto. E eu tive uma experiência nessa primeira concentração, culto regional de jovem. Por quê? Eu tinha acabado de batizar, tinha pouco tempo, mas eu tinha medo desse sentido. Aí passou, quando todo mundo passou, eu era o último da fila, antes de atravessar uma rua para entrar na igreja. Tinha um boteco, a gente passou no passeio, tinha um boteco, na hora que todo mundo passou, que eu passei, um bêbado me abraçou e falou no meu ouvido: enquanto você estiver fazendo a minha obra e estiver na minha presença, nenhum mal vai acontecer com você. Virou e continuou bebendo lá e tal. E eu ia assim para ver se alguém tinha visto, ninguém tinha visto. E, tipo assim, aquilo ali fortaleceu mais a minha fé, né? E precisava, Deus sabe. E precisava disso. Tanto que você lembra, eu fui batizado com o Espírito Santo na casa da sua tia, no primeiro dia da campanha. E nesse dia a gente tinha um culto com oração com os jovens na segunda-feira. E eu fui para uma oração com os jovens e eu tinha chegado uma condenação para mim. Interessante aí que você fala aí que às vezes o jovem novo convertido, às vezes não firma, é porque não tem uma família cristã, né? Uma família que abraça aquele jovem, mas eu estou falando de uma família que tem experiência com Deus, que conhece Deus de verdade, que conhece Jesus de verdade. Isso é muito importante na vida de um cristão. Eu lembro que quando eu me converti também, eu fui para a família também da minha tia, lá todo mundo era cristão. O ímpio é o seguinte: quando a gente não conhece Jesus, você vai para um meio que é cristão, você se converte ou você sai do lugar, porque você não vai conseguir. E naturalmente Jesus sempre nos resgata. E é importante, igual você está falando a questão aí, né, que você, nessa família que você foi batizado aí com o Espírito Santo e tal, a maior importância para um novo convertido é isso, essa união aí. Sim, andar com pessoas que têm a visão do reino, né? Porque quando falava, tem vigília, eu tava. Tem oração matutina, eu tava. Tem culto na casa, eu tava. Tem um encontro de vaso lá. Hoje eu não indico muito isso, mas na época... Quando a gente... isso que eu ia... Até uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: na sua conversão, depois que você converteu, assim, uma das dificuldades já como cristão, assim, naquela época que você via, exemplo, porque naquela época nós estávamos numa situação, assim, muito difícil, né? Difícil, não tinha dinheiro, andava a pé para lá e para cá. No seu caso ainda, que estava mais complicado ainda, né? Uma questão assim que depois que você converteu, eu falo uma dificuldade de roupa, eu falo a questão de igreja, costume, ou roupa, vestimenta. A diferença de quem vem do mundo do crime para a igreja é que o cara vem meio radical. Então a primeira coisa que eu fiz, eu fui para a Assembleia, os caras me aplicaram, foi o quê? Uso e costume. Você não pode fazer, o pré-batismo era isso. Você não pode vestir isso, não pode. Eu vou vestir o quê? Mas eu falei, já que não pode, eu fui e peguei minhas roupas, tudo que eu tinha, bermuda, camisa, camiseta, e taquei fogo. A minha mãe falou, você tá doido? Você tá ficando doido. E aí, tipo assim, mas Deus, na nossa ignorância, Deus também trabalha. Eu tinha uma calça jeans, aí depois uma irmã me deu uma calça jeans, e aí o que eu fui nessa dificuldade, mas a maior dificuldade que eu tive foi porta de emprego. Do atestado de bons antecedentes, e a minha situação era tão complicada que o juiz chegou em mim e falou, o seu é o primeiro caso em Vespasiano que você vai trabalhar, que eu trabalhava no batalhão de polícia no Sélvia, naquele lá no alto, e ir embora para casa. E os outros presos voltavam para a cadeia. Só que aí eu tinha que pagar passagem, tinha que fazer marmita, e eu trabalhava de segunda a sábado. Eu falei, mas como é que eu vou pagar passagem e fazer marmita, e sempre que eu trabalho de segunda a sábado de graça?
Corrida era difícil, né? E tava era muito difícil. Aí eu comecei aí. Acho que eu lembro dessa. Foi doído. E o juiz falou comigo: ó, a opção é essa. Então, tipo assim, eu na igreja tinha um menino chamado Marco Antônio. Ele era roqueiro, desviado. E trabalhava junto comigo. E ele me aplicou muito também. Falava de Jesus, falava muito de Júlio César. E aí foi umas experiências que boa. Mas, assim, essa dificuldade foi essa. Depois eu parei de ir, o juiz me chamou. Falou, por que você não está indo trabalhar? Você quer voltar para a cadeia? Falei, não. Eu trabalho de segunda a sábado. Tem que levar marmita. E como é que eu vou pagar passagem? E como é que eu vou arrumar dinheiro? Aí ele foi e falou assim comigo. E desde quando porque sabia que eu tinha convertido, né? E desde quando que trabalhar é pecado, infeliz? Eu falei, não, mas eu tô trabalhando de graça. E como é que eu pago passagem? E ir no ônibus sem pagar passagem é crime, tá lá, ué. Ele falou, então tá bom, eu vou complicar mais pra você. Você tem 10 dias pra você arrumar um serviço aqui. Senão você volta pra cadeia. Aí eu falei, pô, agora complicou, porque ninguém arrumava serviço. Aí eu fui no pastor regional, que era o pastor Rogério. Ele me arrumou um bico na igreja. Eu falei com ele, eu tenho 10 dias para me arrumar um comprovante como eu estou trabalhando. Porque senão você volta para cadeia, né, Rio? Eu falei, Aí foi um do canal, por isso que eu falo, a igreja foi fundamental na minha transformação, porque ela tratou o espiritual, mas também fez o social. Você falou uma questão aí, assim, eu até ouvi um cara falando, um pastor dizendo, eu achei muito interessante, a questão do costume, né? Uhum. O costume, para quem está vindo do mundo, o uso de costume é muito bom. Ajuda, né? Porque a pessoa vive lá fora sem lei, sem costume, sem ordem, sem disciplina, sem nada. E quando ele chega na igreja e é aplicado nele esse costume, né? Querendo ou não, ele vai entrar dentro de uma regra, de um conjunto de normas, ele vai ajudar ele a se educar. E eu fui procurar isso na Bíblia, e isso é bíblico, porque o sacerdote, para adorar a Deus, ele tinha os usos, e outras, não com essas palavras, mas os usos e costumes, senão Deus não aceitava aquela adoração. Né? E outra coisa que eu achei interessante aí, que nós como igreja devemos frisar, né? Como que o pastor abraçou, né? Te abraçou. O pastor Rogério abraçou. O pastor Rogério da época, né? Era o pastor Rogério. E ele me abraçou ali, e te ajudou, né? Passar por esse momento. Me ajudou tanto, assim, fisicamente, financeiramente, assim, mas eu trabalhando na igreja. E, tipo assim, me dava a oportunidade. Eu mal tinha batizado, ele me tacou no culto regional de jovens. Dá 20 minutos pro Bruno aí pregar. É isso aí que eu ia te perguntar. E como é que surgiu, assim, esse desejo seu, assim, de pregar? Como é que surgiu, assim, esse desejo, essa vontade sua, assim, de pregar, assim? Porque vai, pode falar aí, porque depois eu... Mas foi assim, no mundo eu era cantor. Eu era cantor, cantava na Vilarinho, Ritmo da Noite, essas danceterias, tudo. Então eu cantava os funk, os proibidão, os funk romântico. Então quando eu fui para a igreja, eu pensava, é fácil, eu vou louvar. Pensava, né? Colocar os indados. Tipo, não, eu nem vou falar isso. Aí depois o Thiago lembra disso. Aí eu. Esse aí, não pode passar, não. Eu lembro que quando ele converteu ele. E tinha um outro rapaz que o nome dele era... Ronidan. Aí no culto de jovens, aí deu oportunidade para ele cantar um hino, né? Para ele primeiro cantar. Aí ele chamou Ronidan. Eles meteram um rap. Mas o rap... Eu gosto. Eu fiz. O rap, então, eu não sei que era o rap. Foi um rap. Foi. Lembro. Foi em pleno o culto de jovem, eu fui lá, e chamei um menino para ser tipo o beatbox, né? Ele fez
do céu, mas eu não sabia, né? Aí eu cantei assim, eu vou só mandar um pedacinho e falar assim, ó. Muitos fizeram pra me ser um bandido, quando eu andava na escuridão. Me jogaram dentro da cadeia, como bandido e também como ladrão. E muitas vezes por Jesus eu fui chamado, mas não dei crédito à palavra do Senhor. Eu sei que o refrão é assim, eu vou aonde Cristo me mandar, o evangelho irei anunciar, e as trombetas não demoram a tocar, cuidado meu amigo, Jesus Cristo voltará. E o outro jovem ia lá, tchutchá, e pá. E o pastor? Início. Na época era tipo assim. Era surpresa. Tipo assim, não, que eu não, Aí nisso, hoje ele é pastor, né, da região do Morro Alto, e na época ele era presbítero, Adilson, ele pôs a mão na cabeça assim, e olhou assim, e aí, gente, e eu não sabia, me deram, eu falei, já que me deram a oportunidade, eu vou lançar o que eu cantei, né? Aí depois que foram me lapidar, na época eu falava muito gíria ainda, eu lembro que eu fui contar uma parte do meu testemunho, aí eu falei, aí rolou uma profecia, tá ligado? E tipo assim, mas aí eu vi que não era isso, aí depois uma irmã me chamou e conversou comigo, falou, irmão, você sabe qual é o seu chamado? Eu falei, irmão, eu sei que eu fui chamado para aceitar Jesus, né? Eu aceitei, ela não. Tipo assim, o que você é útil no reino de Deus? Se é cantar, se é pregar? Eu falei, cantar eu sei que não é. E aí Deus começou a despertar, né? Na palavra, né? Isso fez você pensar na hora que ela falou isso comigo. Fez pensar, refletir. Me fez refletir. Ela falou, não, você tem um testemunho muito bonito, todo mundo te conhece aqui no bairro. E era assim, muita gente não lembra, tinha vezes que as irmãs iam no círculo de oração e pediam oração, né? Para orar lá, porque estava dando muito tiro na porta da casa dela, quem dava o tiro era eu, né? E tipo assim, então quando eu aceitei Jesus na Assembleia, foi uma festa, né? Porque muita velhinha falou, glória a Deus, falou assim, não vai dar mais tiro lá perto de casa. E aí você começou, no caso, a dar seu testemunho, né? Sim, aí eu comecei assim, pregando o filho pródigo, né? Lucas, né, 15:11, e aplicando o meu testemunho. Aí ainda eu era bem leigo no assunto, gaguejava muito, mas foi bem produtivo que Mas eu te cortando rapidinho, eu lembro que quando o Bruno quando ele converteu, ele começou a dar o testemunho, né? Aí a gente abraçou, a igreja abraçou, e o testemunho dele era, assim, era forte, ele era ousado no testemunho, né? Aí eu lembro que ele queria pregar depois do testemunho, ele queria pregar em todos os cultos de jovem, ele queria estar pregando. Era uma sede assim, incontrolável de querer pregar, e aí começou a surgir os convites para estar pregando, e ele queria sair, o pastor, não, tem que dar uma segurada, não, e ele ficava emburrado, ficava falando que estava segurando ele. E hoje, como é que você vê isso? Na verdade eu era imaturo, né? Vamos falar a verdade, porque eu era meio pirracente, tipo assim, o dia que eu não tinha oportunidade no culto de jovem, eu ficava mal, cara. Ficava mal mesmo, porque eu queria falar, e hoje é o contrário, né? Hoje quando pede oportunidade, só vê os dedinhos balançando. Mas na nossa geração era boa, Tiago, porque lá no Jardim da Glória, todos os jovens pregavam, a maioria. As meninas tudo falava em louvar, então, tipo assim, era uma geração muito boa. Bem ativa, era culto ao ar livre, culto na casa, tinha domingo lá que 5 jovens iam para cada congregação do campo, aí o pastor começou, a nossa mocidade era 47 jovens. Né? Fora as que casou, mas era uma mocidade. Era uma cidade muito grande. Muito grande, então, tipo assim, naquela época... já tinha gente que já pregava muito mais do que eu. Eu lembro que nessa época surgiu, assim, eu achei também que eu ia cantar, né? Mas quando eu comecei a cantar, ninguém tava, tipo assim, porque tá cantando, canta mal, mas ninguém chegava e falava, você não canta nada e tal, o seu negócio não é cantar, eu acho que falta hoje
igual você falou dessa questão de maturidade, eu vejo 2 problemas nessa questão. O primeiro, o jovem entender que ele precisa mesmo segurar, e o pastor entender que o jovem precisa entender que ele precisa aguardar esse tempo de espera, de aprendizado e tal, e o pastor entender também que ele não pode colocar um jovem novo convertido para sair pregando, para sair ministrando em várias congregações, pelo seguinte: o risco desse jovem se perder é muito grande. Sim, deveria discipular. E hoje eu vejo esse problema, sabe? Hoje eu vejo esse problema. 2 problemas que eu vejo aí. O primeiro, que os jovens não querem mais, e o segundo, quando o jovem quer, o pastor segura às vezes. Trava o jovem. Às vezes é por imaturidade mesmo do jovem, mas às vezes o jovem está preparado, mas o pastor lhe segura. Eu vejo 2 problemas. E na nossa época não tinha esse problema. O jovem era imaturo, mas estava faminto para ir. Ativo, né? E o pastor, para não perder o jovem, acabava deixando ele ir, e acaba que alguns se perderam. Se perderam, né? Tipo assim, eu falo assim, é porque eu precisava ser lapidado. Então foi na época do pastor Erlei que eu fui lapidado, que ele entrou comigo, que tipo assim, eu já era bem conhecido, mas não era um cara assim que ainda dominava bem, manejava bem a palavra. Eu lembro que eu fui gravar um DVD, aí eles falaram: não, você tá doido? Não, esse menino aí não dá oportunidade pra ele não. Que é isso, chegou ontem e já tá querendo sentar na janela, tipo assim. E aí eu fui convidado para pregar num culto de jovem na Batista, lá na Abílio Machado, uma igrejona, tipo assim, né? Mas é outro ministério. Outro ministério, mas foi o primeiro DVD. E tipo assim, eu ia sair da Assembleia, aí veio esse pastor e me abraçou, falou: não, eu preciso de você é um jovem muito querido aqui, o pessoal gosta de você. E aí eu gravei o segundo DVD na nossa congregação com o tema Curando-se as Feridas, que eu apliquei o meu testemunho, e foi o bairro quase todo dentro da igreja, entendeu? Tipo assim, foi muita gente do bairro lá, de outros... De outro... Você sentou no penúltimo banco lá, tava assim. Tava lotado. Aí tipo assim, mas é aí que me lapidou, entendeu? Mas assim... Então, no caso, assim, você começou pregando, assim, com seu testemunho e foi indo, até se tornar ser lapidado. Sim. Mas, assim, quem foi a sua inspiração, assim, da época, assim, pra você pregar, que te influenciou também a continuar nesse ministério? Porque hoje eu vejo também muita falta de referência para incentivar o jovem até querer pregar. Eu lembro que a gente tinha o desejo de pregar, não é só porque a gente tinha essa vontade, porque tinha alguém que inspirava a gente a querer pregar. Eu lembro que na época, um pastor, como pregador que me inspirou muito, é o pastor Rogério, da época, um homem que assim, traz uma palavra assim, muito poderosa, né? E questão de referência, né? Minha mãe também era uma referência de fé, que eu também acho que faltam muitas referências nos dias de hoje. E um pastor hoje, que eu posso dizer que é um pastor de minha referência de oração, é o pastor Geraldo Magela, nosso pastor presidente. Então, naquela época, ele tinha muita referência para a gente, até não só porque a gente achava que era pregar, mas porque a gente também tinha aquilo como referência e queria pregar igual. Sim. No seu caso, quem foi sua referência? Eu vou te lembrar como é que começou isso. Sua referência, sim. Eu vou dar só uma pincelada no assunto. A gente, quando era mais jovem, a gente se reunia para ver DVD de pregação. Você lembra dos Gideões Missionários? Nessa época aí era Marco Feliciano, Abílio Santana, Gilmar Santos. Então a gente começou nisso aí, vendo Gideão. A gente conversava, eu não vejo a hora de viajar. As nossas conversas eram essas conversas, né? Mas o que me inspirou mesmo, eu lembro que eu era leigo, mas eu orava muito, cara. Eu orava muito. Eu chorava pedindo a Deus revelação da palavra, que eu não tinha domínio na palavra, eu tinha dificuldade. E orando lá em casa, eu morava no barranco, que a minha mãe tinha me mandado embora da casa, muitos não sabem disso. Eu aceitei Jesus, ela me jogou para fora da casa, falou que eu era vagabundo, que eu não valia nada. Eu falei, agora que eu estou prestando. E que eu orei, e eu vi o pastor Rogério, que era referência nossa também,
pastor Erlei, muito, que ele era o baiano, mas eu tive uma experiência com Deus, isso que sempre me levou. Eu falo assim, que o novo convertido, ele tem que se envolver com tudo, com tudo. Eu não perdi um culto de doutrina regional, eu não perdi uma quinta-feira da Vitória, todos trabalham, eu andava a pé. Você lembra que os outros me chamavam de bobo, andava de terno e gravata, no sol quente, suando, que bobice, que doidura. Mas essas coisas que me deu vitamina, me deu alicerce. Então, Deus usou um pregador numa quinta da Vitória e falou: ontem você estava orando às 11 horas, pedindo a revelação da palavra, e Deus vai te dar, e você vai viajar pregando. Aí no conjunto regional, eu assim, mas o Bruno? Porque logo o Bruno, eu duvido. Mas assim, a minha referência sempre era os nossos pastores local mesmo, que era o regional e o local. E tipo assim, e a promessa que eu tinha, as minhas experiências próprias com Deus, que como eu tinha uma vida assim, difícil, que ninguém da minha família era um lar desestruturado, então eu ficava mais na igreja do que em casa. Tipo assim, para mim era um alívio quando falava, tem um culto na casa, né? Tem uma oração matutina, tem vigília. Então eu estava em tudo, mas o Bruno está ali, foi nisso que eu fui bem conhecido. Porque quando eu queria pregar, eles não queriam me dar oportunidade, eu ia na reunião de cooperador no regional. Isso é aí os caras falavam, tô precisando do pregador, eu falava, o Bruno aí, ele prega. E, tipo assim, então eu sempre... Você foi criando confiança. Confiança, porque eu sempre participava de tudo. Então, os pessoal deixavam para chamar pregador na última hora, uns furavam com ele e falavam, o Bruno tá pregando bem. E você estava sempre preparado. Sempre preparado. E eu andava a pé, eu não ligava para isso. Eu saía do Jardim da Glória, ia no Nova Pampulha a pé, ia na terceira e quarta sessão, e aí são lugares longe, eu queria era pregar, não estava nem aí. Eu lembro que teve uma época que eu tinha sempre tive um desejo, falava com Deus e tal, o desejo de pregar, de falar do evangelho e tal. A gente tinha outra visão, outro pensamento. Hoje eu entendo que crescer ministerialmente não é se tornar presbítero, pastor, não é nada disso. Crescer em Deus é amar a Deus cada vez mais. Isso é crescer ministerialmente, né? Mas naquela época eu lembro que teve uma época que era difícil encontrar o Bruno na igreja, um outro colega meu, o Wesley na igreja e o irmão Leomar na igreja. e eu ficava assim, meu Deus. E o Valmir também, o Valmir saía. Não lembro muito. Ele saía muito para pregar. O meu, graças a Deus, meu ministério que ele começou a desenvolver foi depois que eu mudei para Vespasiano. Aí eu acho que Deus falou, agora, Tiaguinho, agora você vai. Mas eu fico pensando o seguinte, como que... Ou seja, naquela época, saía com frequência para pregar e tinha o desejo, a vontade de fazer. Né? Hoje em dia está raro isso. Eu só esqueci de falar. As minhas primeiras mensagens foi dentro de ônibus. Você lembra disso? Eu lembro. A gente evangelizava dentro do ônibus e pregava. Cortando rapidinho, você conta isso. Teve um dia que eu estava evangelizando lá, eu estava no ônibus, aí eu falei, nossa, você viu o Brunão ali dentro do ônibus, aí eu lembro que eu fiquei lá quietinho, assim, escondido para ele mesmo, me chamar para evangelizar. Aí ele me chamou, falou, não, pode ir, vai você evangelizar. Eu lembro. Tava dentro do Caeiras, né? Aí você escondeu, não queria não, mas eu dei uns papelzinhos para você entregar e fui pregando. E eu falo isso porque Deus, ele usa a gente aonde o pessoal conhece. Porque quando eu era menor, infrator, eu roubava esses ônibus. E teve uma vez que o trocador queria me impedir de pregar, o motorista falou assim, não vai impedir não, esse cara já roubou muito esse ônibus, deixa esse cara falar de Jesus aqui. Entende? Então, tipo assim, Deus, ele prepara os lugares. Então, as minhas melhores mensagens foi dentro de ônibus. Culto, ar livre, beco de favela. Tipo assim, tem gente que já quer pregar no púlpito. Não, aonde me mandava eu ia, não tinha essa dificuldade. É verdade. Eu vejo também essa questão seguinte, eu ouvi até uma palavra seguinte, o pregador do palácio, o pregador da periferia e o pregador, traduzindo, né, só para entender. Sim. Ou seja, Deus levanta pregador para vários públicos, né? E já tem pregador que ele cabe em qualquer público.
Mas tem pregador que é exclusivo de alguns públicos. Talvez eu não conseguiria pregar para um traficante como da forma que você prega. E talvez, né, hoje, naquela época... Então eu vejo o seguinte, tem pregador para vários públicos, querendo ou não, Deus levanta pregadores para um público de uma classe, para outra classe, e é bíblico isso. Né? Eu queria só deixar uma mensagem para muitos jovens aí que estão começando a pregar e que tem um desejo, às vezes a gente é imaturo, tipo assim, continua congregando, espera o tempo de Deus na sua congregação, que se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Eu lembro que as maiores profecias foi dentro da minha congregação e tipo assim, eu preguei muito, eu congreguei muito e tipo assim, o homem ele não tem poder de impedir ninguém de nada. E eu viajei muito fora, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, Brasília, Cerrado Baiano, e ninguém me conhecia não. É o próprio Deus que vai indicando, que vai tocando no coração. A gente, hoje que eu tenho uma maturidade como eu não tinha, às vezes a gente tem aquela visão, o homem está impedindo, o homem não tem poder de impedir ministério. Você tem que ser fiel a Deus, confiar em Deus e esperar o tempo de Deus se cumprir, que na hora certa vai se cumprir, né? E é isso, eu não tinha condições financeiras, na época DVD era muito caro, eu gravei mais de 15, né? E eu vejo também, Bruno, o mais importante disso tudo, não é sair pregando, é ter uma vida sólida em sólida, Cristo, né? Um testemunho, né? Tem que ter uma vida alicerçada. Alicerçada, porque não adianta você sair pregando, mas não ter uma comunhão com a igreja, não participa da ceia, não participa de um culto de doutrina, uma escola bíblica dominical. Eu saía muito, mas eu participava de muita coisa. E como é que você... mudando de assunto, e essa veia musical que você... Como é que surgiu assim? Ele tá com um canal, como é que chama o canal? Bruno Melodia, né? Brunão da Melodia. Brunão da Melodia, ele mudando totalmente de assunto. Sim. Ele tem 4 clipes gravados, né? Isso era um sonho que eu tinha, né, no meu coração. Eu escrevia muito dentro da cadeia. O tempo que mais tem é na cadeia para escrever. Então essas músicas você escreveu foi dentro da cadeia? Uma foi. Qual que foi ela? A humildade é onde eu conto o meu testemunho. Eu conto minha história de vida. Essa foi a... Como é que chama o seu canal? O canal chama Brunão da Melodia. Brunão da Melodia, depois vocês verem lá. E tipo assim... Tem uns clipes. Tem 3 músicas? 4 músicas lá. Ele atuou, né? Cantou e ainda compôs. Pregador, cantor, compositor. E Deus abriu uma porta também, né? Que eu faço foto para uma loja de roupa, né? Pra você ver, modelo. Então já fiz 5 ensaios fotográficos que às vezes a gente faz assim, acha, mas Deus, quando ele quer fazer uma coisa, ele não precisa, né? Ele usa pessoas para fazer. O homem anda na lei de Deus, mas não quer dizer que Deus vai andar na lei do homem. Então... Até você falando isso aí, às vezes a gente está precisando de dinheiro, né? A gente fala assim, eu faço, Michel fala, não, mas tem que orar para Deus, sei lá, fazer um milagre. Fala, não ora não, porque Deus não dá o dinheiro, ele dá a possibilidade de você ganhar. A possibilidade. Aí fala, não ora não, porque vai me dar mais serviço ainda. Eu vou ter que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Dinheiro não cai do céu. Mas as oportunidades vêm quando tem coisa que eu fazia no reino de Deus que eu não entendia, que eu sempre ajudei em missão, ofertava bastante e na hora mais difícil da minha vida que Deus abriu a porta, eu nunca imaginava que eu ia fazer foto para loja de roupa, que eles sempre chamam o padrão. Forte, bombado e bonito. E eu não era nenhum dos dois, eu não era forte nem bonito, né? Mas lógico que Deus pingou o colírio da graça para alguém dar uma olhadinha, com um olhar diferente na minha vida, né? Então, tipo assim... Quando a gente é sincero com Deus e fiel com Deus, Deus ele abre a porta, Deus ele quebra padrões, né? Verdade. Então, tipo assim,
É esperar o tempo de Deus, ser fiel com Deus, seja fiel no pouco e no muito ele te colocará. Então eu falo assim, eu tinha um sonho de gravar música, Deus mandou um bom produtor, que é um produtor, não é um estúdio, sabe, avacaiado, é coisa boa, só que a minha visão nunca foi fixar nisso, porque depois disso começou a vir convite para me cantar, e eu não queria isso. Meu negócio foi sempre pregar o reino de Deus. Eu até achei que você estava fazendo. Show? Fazendo por dinheiro. Não. Será que não mudou a veia? Não. Será que agora está querendo ganhar um dinheirinho e tal? Não. Foi só um sonho mesmo que você tinha. Se realizar. Tipo assim, que o produtor manda muito. Eu tive um produtor musical, tipo assim, não é pra mim ia dar 10 curtidas, 100 visualização. Mas a última que eu gravei deu 13 mil visualização, 6 mil likes, bastante comentário. Tipo assim, mas não é isso. Meu coração não é apegado a isso. Meu coração é apegado ao reino, ao evangelho. Eu gosto de pregar, de evangelizar. A minha visão é essa. Isso foi apenas um sonho que realizou. Entende? Porque às vezes a pessoa confunde isso, né? Fala, não, isso é uma porta que Deus abriu para mim, eu vou viver. Não, Deus não precisa disso, não. Deus... Ministerialmente, você já, assim, apesar de ser um cara novo ainda, né? Eu creio que você tem muito sonho ainda para se realizar. Um sonho ainda que você, ministerialmente, que você ainda não realizou. Eu tive 2 oportunidades. Meu sonho era pastorear a igreja. Sempre. Você sabe disso, né? Quando a gente estava na igreja, hoje eu vou até chamar a atenção, os obreiros usavam uma expressão muito errada, falavam assim, não, você tem que casar para você ir para o ministério. Né? E isso é uma coisa errada, não. Você tem que casar para constituir uma família e tal. Não é questão. Às vezes não sabe expressar, se colocar bem nas suas palavras. Mas sinceramente, ser um esposo do lado, realmente não tem como. Mas, igual eu te falei, Deus ele quebra padrões. Então, tipo assim, eu era muito emocionado com isso. Eu tenho que pastorear, eu tenho isso e isso. E às vezes a ansiedade atrapalha o trabalhar de Deus. Né? Eu falo que a ansiedade é igual você levantar de madrugada para ir no mercado. Você vai achar as portas fechadas, não tem como. E eu pastorei uma igreja, solteiro. Fui ao ministério, ao diaconato, não fui ao presbitério porque eu vim embora. Entende? Mas aconteceu. E a minha visão hoje se Deus quiser, Ele faz. Mas um sonho assim que você tinha, um deles era pastorear. Sim. E o outro? Hoje, tipo assim, eu vou falar com você, verdade, todas as expectativas que eu achava que eu não ia alcançar, eu alcancei. Sendo sincero, eu não sendo hipócrita, sincero. Para mim era difícil eu sair do estado de Minas Gerais, eu saí. Pra mim era difícil, né? Tipo assim, na época, quando a gente começou a gravar um DVD, eu gravei 15. Eu participei de 3 lives, direto os outros me chamam, participei poucos tempos de 3 programas de rádio. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa bem influente, assim. As pessoas abençoadas e as pessoas, assim, veem uma confiança em mim e pela história do bairro que conhecem. Então, tipo assim, o que eu falo, hoje eu não tenho mais aquela ansiedade de quando eu era mais novo que eu tinha. Hoje eu sei que se for o tempo de Deus e for o que Deus quer, vai acontecer naturalmente. As expectativas que eu achei que eu não ia chegar, eu cheguei. Ser pai, você não tem. Não, isso aí é consequência. Não, assim, tipo assim, sabe? Exemplo, eu tô falando de mim, né? Sim. Pai, construir uma família. Sim, a gente tem. Mas é igual eu tô te falando. Não te move, não te move. Não, eu tenho isso, mas no tempo de Deus. É igual eu tô te falando. Se for uma coisa que Deus... Você tem essa tranquilidade agora pra Agora esperar. Eu tenho. Só porque eu já quebrei muita cara. No mundo eu quebrei a cara demais. Depois que eu vim pra igreja, eu quebrei mais a cara. Então hoje, eu apanhei tanto, igual um saco de pancada, que hoje eu aprendi a respeitar. Para mim, se tiver o que comer, amém. Se não tiver o que comer, amém. Tipo assim, eu tô instruído nesse sentido. Por quê? Porque eu sofri muito por querer passar por cima de Deus, né? E hoje, assim, eu vi que uma coisa que eu aprendi, aquilo que a gente não quer aprender com a sabedoria, que é a palavra de Deus, o sofrimento ensina a gente a força.
E isso aí eu não quero passar mais por isso. Então, eu tenho os meus sonhos, tenho as minhas convicções, mas maior do que isso é o tempo de Deus e a vontade de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E no tempo dele vai se cumprir. Eu creio nisso. Tenho os meus sonhos, mas hoje eu mais oro do que fico contando. Antigamente eu contava muito para os outros. E às vezes as pessoas que deveriam motivar era que mais punha desânimo. Hoje, igual eu estava comentando com você hoje no carro. Sim. Às vezes quando você vai... Qualquer coisa que você vai fazer, as pessoas da igreja são os mesmos que te abraçam, né? E que, na verdade, seriam os que mais teriam que te abraçar. Eles não te abraçam. Eles são, vamos supor, se você abre uma loja, eles são os últimos a comprar na sua mão. Se você faz, por exemplo, um evento, sim, eles são os últimos aí, ou às vezes nem vai, fica de longe olhando para ver o que vai acontecer. Vamos ver até onde que dá, isso vai dar, vamos ver. E não era para ser assim, porque às vezes as pessoas do mundo, assim, quando eu falo do mundo, que não conhece o evangelho, a pessoa não cristã, ela às vezes abraça muito mais as coisas que uma pessoa ali da comunidade vai fazer do que os próprios cristãos. Às vezes o pastor presidente fala assim, vão orar, ninguém vai. Vão fazer isso, ninguém faz. Me apoia nisso, ninguém apoia. É triste. A Bíblia fala que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Então, tipo assim, muitas portas se abriu para mim por causa eu lia muito a parábola do amigo importuno. E eu sempre fui um cara chato. Nesse sentido que eu ia na casa dos outros. Vamos tomar um café? Não tem café. Não, eu trouxe pão, trouxe refrigerante, trouxe leite. Tipo assim, eu era muito carente de conversar. Então, às vezes, falta isso. Conversar na igreja, apoiar o novo convertido. A pessoa, às vezes, só quer conversar. Não só o novo convertido, mas, né? No geral, né? Os irmãos ter essa comunhão, né? E isso é muito importante. Faça seus agradecimentos, alguns projetos futuros. Olha, eu tô com uns projetinhos bons aí, mas por enquanto eu tô só orando, entendeu? Tem umas portas que se abriram aí, graças a Deus. Eu voltei para Minas em pouco tempo e as portas têm se abrido, mas igual eu te falei, hoje eu projeto muito, espero em Deus e não falo nada. Antigamente eu falava, eu vou te contar o que uma vez eu fui comprar um barraquinho, a Bíblia fala que aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tem será tomado. Você comprou naquela época? Você não chegou a comprar, não comprou? Da onde? Lá da beira da BR? Não, mas aquilo era meu, eu tava construindo lá. Você tava construindo? Eu vendi, bati a laje. Eu lembro disso. Essa época que eu tava noiva, na hora que eu bati a laje, construí, aí na hora que tava dando acabamento, a menina falou que não queria casar mais, não. Aí me frustrou. Eu novo, geladeira nova. E eu era radical, porque eu comprei tudo novo e deixei na casa 1 ano sem abrir. Mas esperando, pra você ver a questão da ansiedade, né? Eu nem conhecia ninguém, eu comprei os móveis tudo novo e deixei na casa esperando. Falei, não, só vou abrir quando eu for casar. Já era o contrário, né? Mas o que eu quero falar é que esse aí nós vendeu a casa e comprou para minha mãe em outro lugar, que a minha mãe mudou para Sabará, então eu vendi a minha parte para comprar lá. Mas que eu fui comprar no outro lugar, no Morro Alto. E aí eu contei para uma pessoa. Essa pessoa foi lá e correu na frente e comprou. Nossa. Então, tipo assim, hoje eu amadureci, eu não conto nada para ninguém, sabe? Eu oro, apresento a Deus, porque muitas das vezes a gente conta os nossos sonhos, nossos projetos, a pessoa desmotiva você, põe defeito, mas é o primeiro a correr e comprar, pular na sua frente. Ou fazer o que você ia fazer. O que você ia fazer. Então, tipo assim, o conselho hoje é só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui. Já tem uns 5 anos que a gente não se vê, né? Já tem um tempo. Né? Oportunidade de poder participar aqui. Que Deus venha continuar abençoando os seus projetos aí, os seus ministérios, e o conselho é ser constante, perseverança, porque muitas das vezes o resultado não vem na hora. Eu lembro, no tempo de jovem, você vai lembrar disso, o pastor Claudinei, que era presbítero ainda, ele falava,
o período de plantio é árduo. Mas ele falava isso, né? Mas quando chega o tempo da colheita... Então, tipo assim, há quantos anos se passou? 15 anos. Mas eu guardo isso pra mim. É o que você fala. Eu lembrei de uma palavra. Às vezes, quando a gente é mais jovem, ou a gente está começando a fé, ou às vezes até depois de cristão, não importa o tempo, a idade. O pastor, às vezes, tem pastor que é muito repetitivo com as coisas, né? Eu tinha um pastor... ele é um pastor ainda... Adilson falava sempre, quase todo culto, porque o Senhor abriu uma porta a qual ninguém pode fechar. E você falando isso, eu lembrei disso, que agora que o Senhor abriu uma porta a qual ninguém pode fechar, né? Mas ou seja, né? A gente pensa que aquela palavra ali é uma palavra sabe, sem sentido ali. E a gente zoava muito isso, né? A gente zoava muito. Eu lembro que o Bruno falava, por que o Senhor abriu uma porta? Ninguém pode fechar. Passar disso, tá vendo aí? Não fica bravo com a gente. Não, ele tá no Morro Alto e ele usa isso até hoje. Mas o que esperar do Bruno para 2024 aí? Igual eu te falei, perseverante e constante. Perseverante e constante. Sim, importante, né? Isso aí. O que mais? Então, no caso, você vai só perseverar, né? E constante, trabalhar, né? E que isso aí é algo muito difícil, você ser perseverante e constante. Porque tem hora que você bate, você vai, o resultado não vem, é difícil. Mas... E o Bruno é? Hã? O Bruno é? Convertido ainda. crente? Crente. Maravilha. Quero agradecer o pessoal que está assistindo, que assistiu. Muito obrigado aí. Agradecer ao Bruno também, né, por ter atendido o nosso convite, né, Bruno? Foi o nosso primeiro convidado, né? Quando a gente fez esse projeto, quando a gente pensou no podcast, nós lembramos de 2 nomes, né? Sim. E o Bruno estava incluso em um deles. Thiago sempre bate na tecla, eu quero levar o Bruno, levar o Bruno. Graças a Deus que Deus nos deu essa oportunidade, nós somos muito gratos pela sua vida, Bruno, por, né, ter tido esse momento aqui conosco. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério, seus planos futuros. E no mais, nós, né, estamos aí, né? Pedimos a vocês que curtam aí o nosso canal, o Pod Lopes. Continua aí acompanhando, compartilha esse canal, né, Thiago? A gente precisa aí. Se inscreve aí, nos ajude, porque o que nos motiva a continuar é a inscrição, é o like, é abençoar a vida, esse é o propósito desse canal. Porque a gente quando pensou nesse canal, é para abençoar. A gente tem tanta história, tantas pessoas, igual eu falei na chamada, que a gente conhece muita gente que carrega tanta coisa de Deus, mas às vezes não tem a oportunidade de demonstrar isso. Aqui é um lugar propício para isso, né? Sim. Então, assina, se inscreve, dá o like, nos ajude aí a divulgar esse canal, Pod Lopes. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua casa, sua família. Amém? Vai ter uma meta aí de views e comentários? Eu vou chutar um. Como vai ser o primeiro, vou pôr 200... Não... 2.000 visualizações e 40 comentários. Isso aí é o que eu vou divulgar para os meus amigos. Eu não sou muito conhecido, não, mas ainda é de ver. Vou jogar 2.000 visualizações e 40 comentários. Maravilha, glória a Deus. Então é só agradecer. Eu agradeço também ao Bruno aí por ter vindo. O Bruno é amigo da gente, já tem mais de quase 20 anos de amizade. Sim, também, 15 anos. Quase 20 anos aí, mais de 15 anos de amizade aí. Eu lembro que nós éramos muito novos, cheio de sonho, projeto, solteiro, quebrado, sem dinheiro, desempregado, sonho de ser pastor, de ser pregador, de ser cantor, de namorar. E hoje, graças a Deus, a maioria de todos nós somos casados, estamos aí no ministério, contribuindo. Só o Bruno, né, Bruno? Não dará espera. Eu namoro. Aí, Bruno foi na lenta, mas... Tá, então indo aí, igual eu te falei, eu sou constante, né? O importante, não, aquela frase quando era novo convertido, o importante não é como começa, e sim como termina.
Que Deus em Cristo venha continuar te abençoando. E eu tenho certeza que daqui a um tempo você volta aí contar mais bênçãos, mais testemunho. Amém? É isso aí, gente. Tchau. Deus abençoe. A próxima convidada aí, semana que vem, se Deus quiser, tem mais aí. Tá bom? Deus abençoe.